Você esperou 20 anos por esse momento. Em 2003, talvez você ainda nem sonhasse em ser concurseiro. Mas agora, o concurso da Prefeitura de Iati está de volta. A banca Funvapi foi contratada. O edital está a caminho, que antes parecia um rumor, virou realidade. A expectativa é de centenas de vagas e uma concorrência feroz. E é exatamente aí que entra o Jaula Cursos. Nada de abordagens genéricas, nada de enrolação. É estudo direto ao ponto, com o único curso que domina a Funvapi. Essa banca traiçoeira que derruba os despreparados. Aulas ao vivo, interação em tempo real, plataforma completa e acompanhamento até o dia da prova. Se você quer ser chamado no Diário Oficial, esse é o momento. Acesse agora jaulacursos.com.br e garanta seu curso. Porque 20 anos depois, a sua chance voltou. Fala galera, que bom estar aqui com vocês para falar sobre concurso, falar sobre estratégia de prova, especialmente para esse concurso da Prefeitura de Iati. Concurso da Prefeitura de Iati está com o edital publicado, inscritos até o dia 19, provas no dia 8/2, e agora a gente entra no momento de reta final. Então você que está estudando para esse concurso, você tem que reprogramar sua rota. A prova está se aproximando, não dá tempo, né, de querer dar conta de todo o conteúdo se você não viu ainda. Agora é hora de começar a revisão. Começar a revisão, realmente fazer aquele ajuste fino para que você consiga chegar na prova e chegar com condições de ser aprovado. E de aprovação quem entende é o Jaula, tá certo? Hoje vai ser diferente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa reta final propriamente dita, trazendo um pouco sobre o que a gente aprendeu enquanto curso com nossos alunos. Volta e meia a gente está conversando com os alunos que conseguem a vitória, conseguem ser aprovados, especialmente aprovados nas primeiras posições, e eles trazem para a gente também relatos do segredo, da fórmula que eles adotaram para conseguir se dar bem nos concursos. Acredito que você, enquanto candidato, volta e meia, escuta relato de candidato que estuda muito, se prepara, se doa, se sacrifica e no final não consegue o resultado. O que é que quem passa faz de diferente, né? Então é isso que a gente vai trazer para você nessa live, tá certo? Tá na tela para vocês. Nesse primeiro slide a gente tem aí alguns resultados do Jaula, resultados de sucesso, né? A banca Funvapi é uma das bancas mais atuantes aqui do estado de Pernambuco. Eu acredito que nos últimos 15 anos foi a banca que mais fez concurso disparado aqui no estado. A gente teve ao longo dos últimos 15 anos várias bancas entrando, saindo, com atuação muito forte em determinados períodos históricos, mas que não conseguiram avançar e vencer o tempo. Só que a banca Funvapi ela é diferente. Ela é uma banca antiga, uma banca que nunca deixou de fazer concurso. Então, o último concurso, por exemplo, da Prefeitura de Iati foi há 20 anos atrás. Desde essa época, a banca Funvapi já executava concurso aqui em Pernambuco. E nos últimos 15 anos, se a gente for fazer um levantamento de quem mais fez, a banca Funvapi é quem ganha. E a gente faz um recorte aqui dos últimos concursos da banca e você tem esses candidatos como sendo os vencedores. Vencedor no sentido de ser aprovado dentro das vagas, porque não adianta só ser aprovado. Inclusive tem muita gente que se gaba por aí dizendo, eu tenho 10 aprovações, 5 aprovações em concurso. Às vezes o candidato não ficou nem nas vagas e sai falando isso. Quem é que passa? Quem passa realmente é quem fica ali dentro da margem de vagas, que vai ser chamado, aí sim a gente conta como vitória, e aqui especialmente é um recorte de quem ficou em primeiro lugar. Então nos últimos concursos da banca, a gente faz um recorte de Venturosa para cá, a gente tem concurso da Prefeitura de Venturosa, inclusive com o primeiro lugar do Jaula, a gente tem concurso da Prefeitura de Jupi,
a gente tem concurso da Prefeitura de Riacho das Almas, concurso da Prefeitura de Agrestina, a gente tem concurso da Prefeitura de Joaquim Nabuco, a gente tem concurso da Prefeitura de Belo Jardim e concurso da Prefeitura de Angelim. Esses foram os principais concursos que a Banca Funvap fez nos últimos anos. E em todos esses concursos, o Jaula sempre esteve ali nas primeiras posições. O que foi que esses candidatos fizeram diferente? É isso que a gente vai trazer para vocês. Mas antes de ir para a receita, para a fórmula propriamente dita, né? Eu trouxe aqui um levantamento para te instigar a estudar. Porque vale a pena, principalmente para esse concurso da Prefeitura de Iati. É um concurso que a gente tem no edital um salário, né, um salário base, porém, para o cargo de professor, esse salário ele é turbinado, porque existe um plano de cargos e carreiras. Então você entra com um salário, só que esse salário não é fixo. Ele não vai ficar sendo modulado pela inflação. Não. Ele existe uma forma própria de crescimento, de potencializar-se no tempo. Então, nesse slide 2, tá aí na tela para vocês, a gente tem como é que os professores da cidade hoje estão ganhando. Papo reto aqui para vocês. Geralmente, para professor, a carga horária é 40 horas semanais, o que equivale a 200 horas aula, né? Que seria ali 5 manhãs fechadas e tem ainda as horas atividade. Olha o salário que a gente coloca aqui, de acordo com o plano de carreira da cidade para professor de 30 horas. Não é 40 horas não, é 30 horas, que seriam 4 manhãs mais hora atividade. Tem professor na cidade ganhando mais de 9 mil reais. Né? E vocês vão ver, tá no slide seguinte, tu passa aí, Tiago, tem professor na cidade ganhando mais de 11 mil reais. Então eu te pergunto, vale a pena fazer esse concurso? Porque não é um salário que se restringe ao que está no edital. No edital é 4 mil e pouco. É um salário que ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, uma carreira que você ingressa, a carreira de professor na Prefeitura de Iati, onde você vai crescer, você vai conseguir ter uma progressão, você vai conseguir se planejar. Uma pessoa que tira 11 mil reais por mês, quando chega no mês de dezembro, ela está tirando quase 25 mil, se não mais, porque tem o 13º e tem ainda o terço de férias. Então imagina aí a estabilidade que você vai ter, a qualidade por estar recebendo tão bem. A Prefeitura de Iati proporciona isso para você. Se você tiver paciência de esperar maturar no cargo, você sim vai ganhar bem, porque você merece, mas é óbvio que para colocar a mão nessa bagatela, você vai ter que estudar para o concurso. Né? Existe sim pessoas estudando forte, vai ser um concurso muito disputado. As últimas provas que a Banca Funvap fez aqui em Pernambuco provou que ninguém tá para brincar num concurso, né? Inclusive lá na Prefeitura de Angelim a gente teve mais de 15 candidatos só do Jaula que gabaritaram a prova. Então não basta só estudar, você tem que estudar do jeito certo. Uma questão que você errar pode custar a vaga no concurso. É bom ganhar 11 mil sendo professor? Mas não é para qualquer um. Vamos ser sinceros aqui, tá certo? No slide seguinte ainda continua com valores elevados. Aí a gente vai voltar, Tiago, para o primeiro slide que tem esses valores. Isso é isso aí. Aqui a gente tem o professor de magistério, 30 horas, que é o professor anos iniciais, né? Perceba que eu não estou colocando aqui professores que têm doutorado, não, é quem entra de carreira, só com a graduação, né? Quiçá só com o normal médio, antigamente era normal médio, né? Então veja aí o valor que o professor está tirando. Tem professor aqui só com o magistério ganhando mais de 9 mil reais. Eu acho um salário alto, principalmente para viver numa cidade do tamanho de Iati, é para viver bem aqui. Aí você tem no slide seguinte professores com pós-graduação. Então tem graduação, tem pós-graduação. Perceba que o salário ele já dá uma crescida, né? Então sai lá de 8, 9, vai para 11. E na sequência a gente tem professores só com licenciatura, todos com 30 horas semanais, o salário flutuando de
8.300, 8.700, 9.100, 11 mil reais. É salário alto, mas repito, não é para qualquer um. Se você vai fazer esse concurso e tá aí só lendo material, né? Só assistindo aula sem aquele propósito, aquele direcionamento adequado, eu custo lhe dizer que você não vai passar. Porque aqui uma questão faz toda a diferença. E esse material que a gente vai apresentar para vocês é para aquele candidato que se preocupa com cada palmo da prova. Cada palmo, cada questão, cada linha lida vai fazer a diferença para quem realmente quiser conquistar uma vaga nesse concurso. Ó, aí no próximo slide a gente tem aí novamente a imagem dos aprovados, dos vencedores, né? Deixa eu falar um pouco deles aqui para vocês. Einstein, Portugal, um candidato jaula da região de Garanhuns, em Jupi, foi primeiro lugar lá em Jupi. A gente tem Tiago Melo, aluno do Jaula, foi primeiro lá em Agrestina. Aí a gente tem uma sequência que eu acredito que interesse mais propriamente para o pessoal que é professor nos iniciais. Fernandina, aluna presencial e aluna online do Jaula. Fernandina Alves, primeiro em Angelim. Esse foi o último concurso de Pernambuco. A gente tem Silânia da Silva, primeiro lugar em Belo Jardim, penúltimo concurso de Pernambuco. E a gente tem Paula Guedes e Cristiane Siqueira. Paula e Cristiane, primeiras colocadas em Riacho e em Jupi. O Jaula liderando completamente os concursos da Banca Funvap aqui em Pernambuco. Aí detalhe, em Agrestina, a maioria dos aprovados foram do Jaula Curso. Em Joaquim Nabuco, né, que não está aqui, a maioria dos aprovados que ocuparam vaga estudaram no Jaula Curso. Estudaram no Jaula Curso e aqueles que ficaram em primeiro seguiram a fórmula que eu vou já apresentar para vocês. Ó, abaixo a gente tem aí o quadro de vagas do concurso. Vamos revisar, né? Professor, anos iniciais, 15 vagas, salário de 4.800. Professor de Educação Infantil, também 15 vagas, salário de 4.800. Perceba que agora é 40 horas semanais, não é mais 30. Teve uma mudança, né? Professor de Educação Física, 2 vagas. Matemática, 10. História, 2. Geografia, 2. Língua Portuguesa, 12. E professor de Ciências, a gente tem 2 vagas. O salário é igual, R$ 4.800. Esse é o salário base, mas que ele vai ser turbinado ao longo do tempo. Ó, conselho para você, não deixa de fazer esse concurso. Principalmente se você tem pedagogia e vai concorrer à vaga de professor infantil e de anos iniciais. Tá bem, ó, não deixe de fazer esse concurso. Esse é o concurso que com ele você vai conseguir mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que você gosta. Eu tô falando do seu parceiro ou parceira, eu tô falando dos seus filhos, eu tô falando dos seus pais, eu tô falando das pessoas que você quer ajudar. Esse concurso vai trazer isso para você. Ó, na prova do concurso da Prefeitura de Iati, a gente tem essa composição. Perceba que é uma composição diferente da de professor de língua portuguesa com relação aos demais cargos, né? Para quem faz especialmente para professor de educação infantil e anos iniciais, a gente tem uma prova com língua portuguesa, fundamentos da educação e conhecimento específico. Perceba ainda que as questões, elas não valem a mesma coisa. Então, por exemplo, se você acerta 2 questões de conhecimento específico, você tira 6 pontos, né? Se você acerta 2 questões de língua portuguesa, você obtém a partir das 2 questões 4 pontos. Conhecimento específico vale mais. Fundamentos da educação, cada questão vale 2 pontos. Acertou 2, tira 4. A parte específica, repito, vale mais e nessa reta final você tem que dominar muito bem a parte específica. Qual a melhor estratégia? A melhor estratégia é aquela que vai te garantir pontuar o máximo possível na prova. Ó, se você for perder uma questão nessa prova, que não seja questão da parte específica, porque ela vale muito, vale ouro, as questões da parte específica. Tem candidato, inclusive, que fica preocupado com os títulos. Ah, eu não tenho título, né? Ou então eu tenho só uma pós e tal, e fica preocupado fazendo o drama. Ó, você tem que se garantir na prova. Se você não se garantir na prova, não adianta chorar depois, né? Então se garanta na prova, faça uma prova estratégica e nessa reta final
tente estudar da maneira correta, com direcionamento, realmente em cima do que vai cair, que a gente vai dizer como é que isso é feito, para que você consiga fazer uma excelente prova, tá certo? Ó, aí um detalhe, viu, gente? Tá aí para vocês, ó. Uma coisa é as disciplinas que vão cair na prova. Isso é uma situação. Você tem somente 3 disciplinas, né? Aí você olha assim e fala, não, é um edital enxuto. Outra coisa são os assuntos que essas disciplinas incorporam. Então você tem aí língua portuguesa, perceba a quantidade de conteúdos que cai para a língua portuguesa, fundamentos da educação, então você tem os assuntos e você tem os assuntos para professor anos iniciais. Desses aí faltou uma linhazinha que não deu para colocar, mas assim, é extenso o edital da Banca Funvap. Qual a boa notícia que eu tenho para você? Que não adianta você ficar preocupado querendo dar conta de tudo isso aqui. Se você já deu conta, massa, você foi bem. Só que agora é o fino. Realmente é você fazer o ajuste fino, você focar no que realmente faz a diferença para fazer uma excelente prova. A Banca Funvap, por atuar tanto tempo aqui em Pernambuco, ela conseguiu transpassar para os candidatos uma certa previsibilidade. Só que assim, é uma previsibilidade que você só consegue perceber se realmente você entende, se você realmente conhece a banca. E os candidatos que ficam nas primeiras posições, eles têm um diferencial com relação aos demais. Eles passam a conhecer a banca. Eu conheço candidato que ficou no primeiro lugar que talvez se fosse no concurso de outra banca, ele sequer ficasse classificado nas vagas, quanto mais ficar em primeiro. Então os candidatos que conseguem ser aprovados e conseguem ficar em primeiro, eles conhecem a banca. Quem estuda aqui no Jaula tem essa vantagem, estuda realmente focado, estuda conhecendo a banca. Ó, na sequência, a gente tem o seguinte para vocês. Deixa eu passar aqui. Ó, a gente tem as notas. Vamos dar uma olhada como foi essa evolução das notas dos candidatos ao longo do tempo. Eu fiz um recorte em especial daqueles candidatos que foram primeiros colocados para o cargo de professor dos anos iniciais. Ó, Cristiane Toquarte é a primeira lá embaixo. Ó, é desse lado aqui, Tiago? Ó, olha aqui, ó, Cristiane Toquarte. Ela ficou em primeiro, obtendo a nota 88. Ela ficou em primeiro com essa nota. Ela não gabaritou a prova. Ficou em primeiro. Foi suficiente. Com essa nota aqui, ela não tinha entrado lá na cidade de Angelim. Ó, Paula ficou em primeiro com 92. Notaço, né? E Angelim, Belo Jardim, com essa notinha que ela não tinha entrado. Os candidatos deles estão evoluindo. Olha Silânia, ó, gabaritando tudo. Vê que nota bonita. Ó, você tem 60 pontos possíveis para específico. Ela fez 60. Para português, são 20 pontos possíveis. Ela fez os 20. E para fundamento de educação, são 20 pontos possíveis. Ela fez os 20. Silânia gabaritou a prova. E o que foi que ela fez diferença? Calma aí que a gente vai falar para vocês. Ó, e Fernandina, na prova, ela tirou 98 pontos. Ela perdeu somente uma questão da parte geral. Só que ela tinha titulação e conseguiu ser elevada lá para a primeira posição. E Angelim teve gente que gabaritou a prova e não entrou. É por isso que eu estou falando que você precisa fazer uma prova muito ajustada, uma prova ali realmente na pontinha dos cascos. Porque se você errar uma questão, você pode perder a vaga nesse concurso. Teve gente, repito, que acertou tudo e ficou de fora. E aí? Será que vale uma questão? E assim, estudar certo nessa reta final vai ser o que faz total diferença. Ó, aí a gente tem aí uma pergunta, né? Uma pergunta que eu faço para você, que é o que você quer saber, né? O que foi que esses candidatos fizeram diferente? O que foi que Fernandina, Silânia, Paula Agrede, Cristiane fez de diferente, né? A gente conversou com candidatos que ficaram em primeiro lugar e a gente trouxe o relato deles, né? O relato deles sobre a receita usada, a fórmula que foi experimentada e que deu certo para ficar na primeira posição. Aí vê só, volta aqui para mim, Tiago. Quando a gente vai lidar com o edital de concurso público, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar conta do edital. Isso precisa ser feito, isso é importante. Dar conta do edital significa ler os assuntos.
Significa ler até num nível de profundidade que, se a banca trouxer o assunto de maneira mais dificultosa, mais complexa na prova, a gente vai conseguir perceber onde ela está falseando ou então tentando trazer uma pegadinha, né? Então é importante você dar conta de todo o conteúdo. Só que não só isso. Às vezes o candidato dá conta de todo o conteúdo, mas na hora da prova ele dá uma bola fora, ele esquece alguma coisa. Até porque a nossa capacidade de memória, ela até certo ponto ela é limitada, né? Existe sim uma saturação. Então, o que esses candidatos que ficaram em primeiro fizeram, além de dar conta de todo o conteúdo, foi o seguinte: na reta final. Isso tem que ser feito especialmente na reta final de preparação para o concurso. Ó, vamos passar aqui para o próximo slide. Vê só o que foi que eles fizeram. Eles fizeram, né? Eles revisaram o que realmente cai. Ó, próximo, Tiago. O que significa revisar o que realmente cai? É você fazer provas da banca, provas recentes, né? Ter esse acesso. Então, assim, é um momento de você até ir para além do que é assunto comum de várias bancas, é você se afunilar para ela, que é a banca Funvap, tá certo? Então é revisar fazendo provas da banca, só que não só fazer prova da banca. Você precisa, ao fazer prova da banca, tomar notas de como é que aquelas questões, aqueles assuntos, eles foram cobrados na prova, tá certo? Esse é o grande diferencial. Então, de novo, não basta só fazer provas, tem que ser uma resolução de prova consciente, tá bem? Faz aquela resolução de prova consciente. Tá resolvendo as provas? Para cada questão você vai fazer anotações sobre o que foi que a banca fez para trabalhar aquele assunto, para tentar falsear o item, né? Tentar trazer um ponto específico da legislação, que pontos da legislação ela trouxe. Então esses dados têm que ser anotados. Quem fica em primeiro lugar faz esse tipo de anotação, tá certo? É Fernandina, é Cirlânia, é Paula, é Cristiane. Eles tiveram um caderno de notas feito a partir das questões específicas da banca. Aí vamos para frente. Ó, pro próximo, Tiago. Pode ir pro próximo, onde tem uma prova. Ó, tem aqui imagens, gente, de provas da banca. Eu coloquei somente duas, mas o Jaula tem provas de praticamente todos os concursos que a banca fez nos últimos 10 anos. E a gente montou um material que ele se baseia nisso. Ele se baseia no que foi que a banca cobrou nos últimos 10 anos. Aí um detalhe importante que eu vou trazer para vocês. Até 2020, a gente tinha uma pegada, uma forma da banca trazer os conteúdos na prova, até 2020. Depois de 2020, 2021, houve uma mudança. Houve uma mudança que eu até comparo com a mudança que aconteceu com outra banca que atua em Pernambuco, que foi a Banca Geduc. Se você fizer uma prova da Banca Geduc até o ano de 2023, por aí, você tem uma forma da banca cobrar os assuntos. Se você faz as provas mais recentes, né, 2024, 2025, parece que é outra banca, né? A banca Funvap passou pelo mesmo. Não sei se a pandemia ela teve alguma influência, mas até 2020 a gente tinha uma forma da banca cobrar os assuntos. A partir de 2020, a banca parece ter adotado uma postura diferente. A pandemia pode sim ter custado essa mudança à banca. Então a gente montou um material para você, que é um material de revisão. O material que é baseado em anotações dos candidatos que ficaram em primeiro. É baseado nessa prova, que é a última, a prova do concurso da Prefeitura de Angelim. É baseado nessa prova que foi aplicada em 2023, da Prefeitura de Riacho das Almas. É baseado na prova de Codajás, na prova de Belo Jardim. Ó, vai pro próximo, Tiago. Mais um. Ó, é baseado em todas essas provas que vocês estão vendo aí no rodapé, tá certo? É Venturosa, Jupi, Riacho, Agrestina, Belo Jardim, Angelim e Codajás. Eu ainda coloco aqui Joaquim Nabuco. Então, assim, é um material de revisão que eu vou mostrar como foi que a gente estruturou, tá certo? É baseado nas anotações de quem ficou em primeiro, para que você, nessa reta final, consiga ganhar tempo. Ó, outra coisa, não basta só você fazer questões, né?
Tem que ser uma resolução de questões consciente e você tem que ter o olho treinado para extrair dali a essência e entender de como de que maneira a banca pode novamente cobrar aquele mesmo assunto em uma nova formatação de questões. A nossa equipe conseguiu fazer essa elaboração para você ganhar tempo. Tá começando agora a estudar para esse concurso, né? Não fez base? Com o nosso material tu vai conseguir fazer uma excelente prova. Não sei se vai ficar em primeiro, mas uma prova boa você vai conseguir fazer, porque realmente é o fino do que a banca pode cobrar na prova. Ó, olha o sumário do material. Ó, perceba que é um sumário diferente, tá certo? Por quê? Porque uma coisa é você ter um sumário baseado nos assuntos do edital, que não necessariamente representam aquilo que a banca mais cobra. Outra coisa é você fazer um material em cima do que mais foi cobrado. E esse sumário, ele é um recorte do que a banca mais cobrou nos últimos 5 anos. A gente está em 2026, né? Então, nos últimos 5 anos, para a parte específica de professor de educação infantil e anos iniciais, o que a banca mais cobrou está resumido nesse sumário. Ó, legislação educacional e normas obrigatórias dentro da parte específica, autores, tá bem? Quadros táticos a gente traz sobre, por exemplo, o ética aplicada à educação infantil, neurociência, inclusive a banca cobra pontos até cognitivos mais aprofundados, né? Avaliação, didática, psicologia, aquela parte ali de gestão educacional, né? Psicogênese, inclusão, diversidade, psicologia do desenvolvimento, metodologias ativas, o fino do que tá aqui. Por exemplo, essa parte aqui, que é a parte específica para o cargo de professores iniciais, a gente elaborou uma apostila com o resumo, com as anotações dos aprovados, o material que ele vai ter em torno de 70 páginas. O que é que inclui? Inclui tanto o resumo quanto questões. Só dessa parte aqui você vai ter 100 questões para você conseguir, além de ler o assunto que é cobrado e ter acesso à maneira que a banca cobra e o comentário, você ainda vai ter questões para treinar, tá certo? Ó, no slide seguinte, a gente aprofunda nossa discussão. Vê os temas aí, gente. Vê os temas aí que a banca cobra na prova. Aí na sequência, vê aí, Tiago. Vê como é que o material está discutido. Ó, legislação educacional e normas obrigatórias. Ó, a gente tem ali, ó, LDB, primeira etapa da educação básica. A gente tem avaliação nessa etapa. A gente tem ECA, ó, e a gente tem pontos que a banca cobra praticamente em todos os concursos, tá certo? Pelo menos nos últimos 5 anos, isso aqui foi o que a banca mais cobrou. Aí perceba que no material tem questões. E além de ter questões, tem respostas às questões. Esse é o grande diferencial. É um material que você vai ter acesso tanto em PDF, quanto você vai ter acesso a aulas de resolução de questões. É em torno de 15 aulas. A gente computa mais de 20 horas de conteúdo gravado para que você faça uma revisão bem feita. Aí na sequência, Tiago, ó, a gente tem mais questões. É muita questão, gente. É um material realmente extenso. Agora sim, é o fim do que mais cai. É a questão, é a resposta certa e é o comentário. Ó, aí no próximo, Tiago, a gente tem aí para vocês, ó, um quadro comparativo sobre, por exemplo, o Piaget e Vygotsky, sobre como é que a banca cobra esses assuntos, né? Tem gente que estuda Piaget e Vygotsky, mas chega na hora da prova e não consegue resolver a questão. E aí? E aí que você vai ter acesso nesse material do Jaula, tanto a leitura quanto você vai lá para a aula, uma aula que está já gravada, então assim, o acesso é imediato. Você assiste e vê o professor discutindo com você como é que a banca resolve o conteúdo da prova, tá certo? Ó, aí no próximo, vê só, esse aqui nele a gente avança ainda mais. Eu trouxe recorte para vocês, ó, todas as questões recentes. Ó, análise técnica da prova, bizu, cuidados que você tem que ter, a forma FUNVAP de cobrar os assuntos e na sequência, a gente tem a equipe de professores que está responsável por esse curso, tá certo? É um curso de videoaulas, é um curso de material em PDF,
É um curso que não é qualquer um que vai conseguir adquirir ele, então você precisa assistir esse conteúdo, essa live para ter acesso, tá bem? Existe também um cupom de desconto, já a gente mostra a página do produto para você, para que você consiga realmente passar. A nossa preocupação nesse concurso de ATI é manter a liderança, né? Quem é que fica em primeiro lugar? De quem se espera o grande resultado? Modesta parte, do Jaula Curso. E você vai estar com o Jaula e você vai ter aquela preparação que você precisa para sim conquistar a primeira colocação. Professores, Alex no curso, nesse curso de revisão, ele dá aula de fundamentos de parte específica. A Ana, fundamentos de parte específica. E Lidiana dá aula de língua portuguesa. Augusto, você vai ter algumas aulas de Augusto, especialista em FUNVAP, língua portuguesa. Alexandro, você com ele vai ter aulas de parte específica e de fundamentos. E Camila, aulas de língua portuguesa. A gente tem aqui uma demonstração do curso. São essas 3 disciplinas mais material em PDF. Então, assim, o material em PDF ele é todo voltado para a banca do concurso, né? São questões FUNVAPs pura que foram editadas, né? Então você vai ter o slide, você vai ter o material em PDF para imprimir as fichas e você mesmo fazer as questões, além de ter um material que é como se fosse uma apostila discutindo as questões, discutindo o que a banca cobra. Aí na sequência você tem uma imagem do play da aula, tá aí, no próximo slide, imagem do play da aula. Isso é uma aula do professor Augusto, vê como é que a questão é colocada. Tá tudo alinhado, gente, com a prova do concurso, com o que realmente é cobrado. Porque uma coisa é a gente estar no estágio da conta do edital. Outra coisa é a gente estar no estágio de realmente ir para cima do que cai, né? Acredito que você já viu o relato de pessoas que só estudam por prova e conseguem passar. Outras não. Essas que passam têm o quê? Elas têm uma maturidade de conseguir diferenciar e discernir sobre o que é que a banca sempre cobra, de que maneira ela sempre cobra, de que maneira ela pode trabalhar com o assunto para acabar pegando de surpresa o candidato. Na sequência a gente tem aí a parte interna da gestão do curso. Olha, as disciplinas é muito conteúdo, tá certo? Tem aulas aqui de 1 hora, 2 horas, 4 horas, é para você maratonar, tendo acesso ao comentário de resolução de questões e ao material de leitura, tá certo? Além das fichas, tem um material de leitura que discuta as questões. E mais imagens do curso, tá certo? Galera, recomendação para você que quer fazer esse concurso e precisa passar, que quer ganhar bem, compre esse material, tá certo? Compre esse material, para que você realmente consiga fazer uma preparação adequada. Você precisa, nessa hora, fazer o ajuste fino. É uma oferta que é só por essa semana, né? Então compre esse material, né? A gente não vai deixar essa venda ativa até a véspera da prova. Então você compra, você assiste o conteúdo, você imprime as fichas e faz. Com ele você vai conseguir ser aprovado. Agora sim, eu estou colocando a estratégia de quem fica em primeiro. É as anotações em cima das questões da banca. Realmente é estudar ali focado, tá certo? Vamos lá para a página do produto. Eu quero mostrar para vocês a página desse produto que é o produto da vitória aqui do Jaula para esse concurso da Prefeitura de Iati. O nome do curso é O Segredo da FUNVAP. Então tá aí, O Segredo da FUNVAP. É um curso que é baseado em notas a partir de resolução de prova. É um curso que é baseado de notas a partir de discussão de gabarito. É um curso que tem um DNA dos professores. Então, assim, é diferente, tá bem? É um curso que vai te dar aquele plus nessa reta final, né? Se você tá dedicado, isso aqui é para fechar a preparação. Se você tá perdido, né, muito assunto, você sabe o que fazer, isso aqui é para você chegar seguro, né? Para ansiedade, muita gente vai fazer prova e fica com muita ansiedade. Para ansiedade, sabe qual é o remédio? Segurança, preparação adequada para a hora da prova. Então tá aí o curso sendo apresentado para vocês. É O Segredo da FUNVAP. É um curso de revisão, viu, gente? E o preço dele tá aí, 197. Tá mais embaixo, viu, Tiago? 197. Mas vê só, a gente vai fazer o seguinte. Você vai usar um cupom de desconto.
O nome do cupom é Listão 2026, tudo junto. Listão 2026, tá certo? 197 é o valor do curso, que já está em conta. Por que está em conta? Porque aulas isoladas de resolução de questões a gente vende por R$50. Então, assim, são mais de 15 aulas que você vai ter acesso. Se você fizer a conta, cada aula 50 vai dar mais do que 197. Então já existe essa barganha aí. Só que esse preço dele, a gente ainda vai dar um desconto em cima. É o desconto para quem está aqui agora. Você vai colocar Listão 2026. Por que o nome desse cupom? Porque você vai estar no listão do concurso da Prefeitura de Ati. Então, quando você for lá para a página do produto, você coloca Listão 2026, que o preço ele vai ser descontado, tá certo? Esse curso aqui é um curso para o cargo de professor infantil, professores anos iniciais, né? O que é que ele engloba? Em torno de 15 aulas, para cada aula ficha de exercício. Só que não só isso, tem ainda o PDF, a gente já fez de específico, né? Aí vai ter língua portuguesa e fundamentos, o PDF discutindo questões, falando como é que a banca cobra, aprofundando, trazendo bizu, trazendo sacada, mnemônicos para você conseguir decorar o assunto. Nessa reta final, agora é hora de consolidar tudo que você já sabe, tá certo? Então, ó, quer passar, vai lá no site. Inclusive, a gente vai deixar aqui, ó, o link para vocês. Acesse aí o link que está aparecendo na live. Você vai clicar em comprar e vai colocar o cupom Listão 2026 para que você consiga realmente comprar naquele preço, tá certo? E se preparar da maneira adequada. Concurso da Prefeitura de Ati, concurso que vai ser muito concorrido. Muito provavelmente vai ser um concurso com de 20 mil inscritos para lá. São mais de 600 vagas no total. Para o cargo de professor, mais ainda, vai ser muito concorrido. Eu até considero que talvez seja mais concorrido do que o concurso da Prefeitura de Angelim. E a razão disso é o salário. Tem professor lá tirando 11 mil reais. Então daí você tira, né? 11 mil reais. Imagina como é que vai estar esse salário daqui a 10 anos, né? Então salários elevados. Para quem entrar agora, é uma prefeitura que paga o piso, uma prefeitura organizada, né? Uma prefeitura que realmente traz uma qualidade no trabalho para o servidor. Você precisa, repito, ser aprovado no concurso da Prefeitura de Ati. Ah, mas eu não sou da região, não quero viver para sempre em Ati. Entre nesse, para você organizar a sua vida, né? Para você conseguir comprar suas coisas, se planejar e talvez até no futuro, quando abrir o concurso da sua cidade, aí você volta, ou então você vê aí novos voos. Vai ser muito bom esse concurso. Agora tem que estar preparado. Se não estiver preparado, não vai conseguir ser aprovado. Então tá aí o cupom, ó. Listão 2026, tá? A equipe de professores. Ó, vou clicar em Quero Garantir a Vaga, viu? Clica aí em Quero Garantir a Vaga, tá certo? Quero Garantir a Vaga, tá ali do lado, Thiago, isso. Ó, clicou. Perceba que não tá com desconto, aí você coloca ir para carrinho, lá no laranja. Ó, ir para carrinho, isso. Aí você coloca o cupom. Deixa eu colocar aqui o cupom. É maiúsculo, né? É Listão sem um acento 2026. Vamos aplicar aqui o cupom. Ó, 50% de desconto. Olha o valor da mensalidade, ó. R$10 por mês, né? Você divide em 12. R$98 à vista, né? Faz um Pix, compra no cartão. Isso aqui tu não vai nem sentir, né? Realmente é um investimento que vai te dar retorno, tá certo? Compra agora, não deixa para depois. É só essa semana de venda, é um curso de revisão final para você que precisa ser aprovado nesse concurso, né? Isso aqui é para quem está precisando ser aprovado e não quer arriscar ficar no meio da tabela, né? Quem quer passar, foca na primeira posição. Se der errado, ainda fica dentro da margem de vagas. Caso erre uma ou outra questão, tem que fazer tudo para ficar na primeira posição, para gabaritar a prova. Esse é o objetivo desse curso, beleza? Galera, é muito bom estar com vocês. Agradeço demais essa parceria, tá certo? E é isso, viu? Um abraço, ó. Vai lá no site, compra agora, não deixa para amanhã não. Um abraço, até mais.
Você esperou 20 anos por esse momento. Em 2003, talvez você ainda nem sonhasse em ser concurseiro. Mas agora, o concurso da Prefeitura de Iati está de volta. A banca Funvapi foi contratada. O edital está a caminho, que antes parecia um rumor, virou realidade. A expectativa é de centenas de vagas e uma concorrência feroz. E é exatamente aí que entra o Jaula Cursos. Nada de abordagens genéricas, nada de enrolação. É estudo direto ao ponto, com o único curso que domina a Funvapi. Essa banca traiçoeira que derruba os despreparados. Aulas ao vivo, interação em tempo real, plataforma completa e acompanhamento até o dia da prova. Se você quer ser chamado no Diário Oficial, esse é o momento. Acesse agora jaulacursos.com.br e garanta seu curso, porque 20 anos depois, a sua chance voltou.